Oi, amigos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para refletirmos mais sobre assuntos trazidos para nós através dessa doutrina amorosa. Nesse momento, unamos os nossos pensamentos, o nosso coração, sentindo o envolvimento dos bons espíritos junto a nós, em conexão sempre com o mais alto, envolvendo também o nosso planeta com as nossas energias amorosas, unidas a essas energias que vêm do alto, buscando cada vez mais sintonizarmos com o bem, procurando assim crescermos todos seguindo na direção do Pai. Nesse momento, que a luz se faça, Senhor, em cada consciência, envolva essa nossa terra abençoada com muito amor, com muita paz, e que nós possamos seguir sempre vivenciando a cada dia os ensinamentos trazidos pelo Mestre Jesus. Que assim seja. Hoje iremos refletir um pouco sobre o assunto benfeitores espirituais. Todos nós, criados por Deus, da mesma forma, recebemos as oportunidades para seguirmos no caminhar da evolução, mas nós não fomos criados todos ao mesmo tempo. Então, espíritos criados em épocas diferentes e já seguindo na caminhada há muito tempo, já estão em condições mais evoluídas, e estes espíritos voltados para o bem, eles estão muito preocupados em nos auxiliar para que possamos também seguir na caminhada sempre de crescimento espiritual. Por isso, aí a gente vai ver que esses espíritos, por não serem criados todos ao mesmo tempo, os espíritos estão numa escala espírita diferente, como nos mostra no Livro dos Espíritos. Então, de acordo com o grau de desenvolvimento e qualidade adquiridas na caminhada evolutiva de cada um. Os espíritos benfeitores, eles já estão numa uma ordem mais evoluída do que nós. Então, esses espíritos que estão procurando auxiliar todos nós, auxiliar essa humanidade, espíritos que vêm protegendo alguém aqui, são sempre mais evoluídos, os protetores são mais evoluídos do que os protegidos. Então, a meta de todos nós aqui é chegarmos à perfeição, aquela perfeição que nós conseguirmos, porque nós sabemos que essa perfeição não é absoluta, ela é relativa. Perfeito mesmo só Deus, não é a perfeição absoluta só Deus. Então, para adquirirmos o conhecimento, nós passamos pelas provas que Deus nos impõe. E para passarmos por essas provas, nós não estamos sozinhos. Nós sempre temos espíritos que estão nos auxiliando. Então, vamos lembrar que nós nunca estamos sós. E todos temos um bom espírito que se ligou a nós desde o nascimento até a morte do corpo físico. E frequentemente esse espírito segue na vida espiritual. Às vezes até em mais de uma reencarnação ele está presente. Então, na questão 489 do Livro dos Espíritos, nós encontramos a colocação dos espíritos. Eles falam do irmão espiritual, que como é chamado, e esse irmão espiritual que está sempre querendo nos proteger, querendo nos conduzir para um caminho melhor, ele é
chamado, né, de diversas formas. Então, são algumas religiões que chamam de anjo, chamam anjos protetores, o espírito protetor, o anjo da guarda, o bom gênio. Então, são várias formas de se tratar, mas sempre é a mesma coisa, representa a mesma coisa, esse espírito protetor nosso. Então, ele tem a missão de conduzir o seu protegido para o bom caminho, ajudando com bons conselhos, auxiliando naquele momento difícil, dando força, não é fazendo por ele, mas dando força para que ele possa enfrentar todas as dificuldades. Então todos nós temos, e muitas vezes vem a intuição, a inspiração desses espíritos, para que a gente possa seguir em uma direção. Eles não fazem, eles não impõem para a gente, porque nós temos o livre-arbítrio, a escolha é nossa. Eles simplesmente estão ali fazendo tudo para que possamos notar o caminho melhor para seguir, para que não venhamos a sofrer muito mais depois todas essas consequências. Então, além desses espíritos, né, do anjo da guarda, vamos dizer assim, esse espírito protetor, nós também temos outros espíritos que são simpáticos, que esses simpáticos nós atraímos pela afeição. Temos os espíritos familiares, todos eles procurando nos auxiliar quando nós nos ligamos a eles. Então, todos nós sofremos a influência espiritual pelos pensamentos e pelos atos. Para sermos influenciados por espíritos nobres, é necessário levarmos uma vida voltada para o bem. Procuremos, assim, sintonizar com eles, porque se nós voltamos para as coisas ruins, para as coisas negativas, pensamentos negativos, atitudes negativas, nós só vamos sintonizar com espíritos também na mesma faixa. Então todos nós queremos o melhor, por isso a necessidade que temos de buscar essa sintonia, de buscar essa vida melhor, para então caminharmos mais rápido nessa nossa estrada que nos levará à felicidade. Os espíritos do Senhor espalham-se sobre toda a superfície da terra. Isso vai nos dizer no prefácio do Evangelho, o Espírito de Verdade. Então, os espíritos do Senhor espalham-se sobre toda a superfície da terra. Quer dizer, que esses espíritos bons, esses espíritos benfeitores, eles estão em toda parte. Mas nós precisamos estar atentos e fazermos a nossa parte para que sejamos envolvidos por esses espíritos. Nós vamos encontrar no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo é Buscai e Achareis, e no item que fala sobre ajuda-te e o céu te ajudará, tem dizendo: pedi a assistência dos bons espíritos e eles virão vos acompanhar, vos servirão de guias. Pedi bons conselhos e eles atenderão, mas pedi sinceramente com fé, fervor e confiança. Às vezes, a gente acha que pedir só a gente vai receber. Mas claro que a gente pede, a gente tem que ter confiança, a gente tem que ter humildade e a gente tem que lutar para vencer as nossas dificuldades, porque eles estão ali nos inspirando, eles estão ali nos protegendo, mas nós escolhemos, é o livre-arbítrio nosso, o que nós queremos. Nós estamos trabalhando em prol do nosso bem-estar, nós estamos seguindo os ensinamentos trazidos por Jesus no Evangelho. Então, sejamos humildes e façamos a nossa parte. Amigos zelam e intercedem por nós, encarnados e desencarnados, sempre desejando o nosso bem. Então, nós encarnados aqui, temos esses espíritos a nos proteger, porque, como ele diz, o livro dos Espíritos vem trazendo que esse Espírito protetor, ele tem como missão nos ajudar e ele cuida de nós como um pai cuida de um filho, preocupado com o seu bem-estar, com o seu crescimento,
com a sua vida voltada para o bem. Então ele sabe que se o espírito seguir o caminho errado, vai sofrer muito, e não é isso que eles desejam. Eles desejam que nós consigamos despertar logo para seguirmos na nossa caminhada em paz e sermos cada vez mais espíritos voltados para o bem. Então, nós precisamos entender os ensinamentos, entender, aceitar e vivenciar os ensinamentos do Evangelho. Assim nós estaremos cada vez mais no caminho da perfeição. Eu falei que os espíritos, eles protegem a nós, encarnados, e os desencarnados também. Nós temos muitos fatos trazidos, principalmente por André Luiz, né, tem André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, eles trazem muito mostrando para a gente, no mundo espiritual, como esses espíritos atuam em benefício daqueles que estão sofrendo. Muitos querem ser ajudados, muitos ainda estão na ignorância, mas outros não, outros estão revoltados e não podem ser ajudados enquanto não quiserem. Então nós aqui também somos assim. Se nós não aceitamos as coisas, não aceitamos as provas que escolhemos no mundo espiritual, que são para o nosso bem, e nos revoltamos e seguimos caminhos errados por conta disso, claro que não estaremos nunca sozinhos, mas os espíritos deixam que nós hajamos da forma que acharmos melhor, até o momento do despertar, que nós vamos chegar e chamar, pedir ajuda. Então, quando a gente pede, o céu, como ele diz, ajuda, e o céu te ajudará. O que é isso? Quando a gente pede e faz o exercício, o trabalho de mudança, de estar querendo realmente a ajuda, nós seremos ajudados. Então, Deus nunca deixa um filho desamparado. Todos nós somos amparados a cada momento da nossa caminhada. Mas não adianta só querer e não fazer nada. Não adianta pedir e achar que só em pedir a gente vai receber. A gente bater na porta e não esperar e não fazer nada, a porta vai se abrir. Então, quando ele diz, pede e receberá. Procura e achará. Bata e a porta se abrirá. Para que a gente faça isso, a gente precisa se movimentar. Procurar modificar o nosso comportamento para que estejamos sempre em sintonia com esses espíritos do bem, para assim encontrarmos o auxílio e estarmos também prontos para entendermos o que é que essa espiritualidade está trazendo para nos ajudar e seguirmos na nossa caminhada sempre em frente. Bezerra de Menezes tem uma mensagem que ele diz assim: nunca vos desespereis. Existem benfeitores queridos que vos assessoram, que participam de vossas noites insones e das agonias dos vossos corações. Aprendei a ouvi-los, sintonizando com esses anjos tutelares através da oração, pelo pensamento voltado para o bem. Então, a oração. Como a oração é importante em nossa vida. Orar é estar em sintonia com o mais alto, é buscar cada vez mais a ligação com o Pai, a ligação com esses espíritos amorosos, a ligação com o nosso espírito protetor, com aquele anjo protetor que está junto a nós. Vamos nos ligar sempre a ele e vamos assim seguir em frente na nossa caminhada, vivenciando o bem cada vez mais. Nesse momento, envolvidos por esses amigos espirituais, por esses benfeitores que desejam tanto que nós estejamos seguindo o caminho do bem, modificando, deixando de tanto sofrimento, que possamos, envolvidos por esse amor, encontrarmos cada vez mais
a força para seguirmos em frente na nossa caminhada, trazendo sempre o amor no nosso coração. Que a paz permaneça sempre em nossa vida, que assim seja.